Boa noite, gente. Primeiramente, sou Marcos Vinícius Lima de Araújo, junto com o colega Alessandro Diniz Souza, vamos apresentar sobre o estudo etnobotânico de plantas medicinais e hipoglimiantes no bairro Maracanã, no município de São Luís, no Maranhão. Bom, primeiramente, a introdução. Plantas medicinais é todo vegetal que contém em seus órgãos ou em toda a planta compostos que podem ser empregados para fins terapêuticos, sendo amplamente utilizado na medicina alternativa. A utilização de plantas medicinais é uma prática comum entre a população. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, 80% da população mundial recorre às medicinas tradicionais para atender suas necessidades primárias em assistência médica. Bom, o conhecimento sobre plantas medicinais simboliza muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos que foram sendo conhecimento esse que foi sendo acumulado com o passar dos séculos. Fatores que podem relacionar a um crescimento na procura de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos como recursos terapêuticos, sendo que no Brasil possui uma das maiores diversidades vegetais do mundo, onde inúmeras espécies e experiências vinculadas ao conhecimento popular das plantas medicinais e tecnologias para correlacionar o popular ao científico. Materiais e métodos dessa pesquisa. Bom, o trabalho foi realizado no bairro Maracanã do município de São Luís, como já sabemos, dentre os meses de agosto de 2012 a janeiro de 2013, caracterizando-se como um estudo analítico escrito com abordagem quantitativa e de amostragem por conveniência. Foram convidados a participar dessa pesquisa 100 pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e que conhecem ou usaram plantas medicinais e hipoglicemiantes. Bom, relacionado a isso, para a coleta dos dados foi utilizado um questionário semi-estruturado contendo as variedades socioeconômicas, democráticas, plantas utilizadas, tipo de planta, partes do conhecimento das plantas, indicações. O questionário foi aplicado na própria residência de cada um dos participantes, mediando informações do objetivo e da metodologia da pesquisa e concordando com a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE. Os dados foram analisados e computados através de cálculos percentuais e frequências pelo Microsoft 2010. Bom, o dispositivo na forma gráfica e foi disponibilizado na forma gráfica e tabelas. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê Étnico de Pesquisa, o CEP, na Universidade Federal do Maranhão, sob o parecer de 154.698. Todas as espécies citadas no levantamento foram disponibilizadas e depositadas, catalogadas no Herbário Ártico Sebrae, no Departamento de Farmácia da UFMA. Agora passarei a continuidade das apresentações para o amigo Alessandro. Boa noite, gente. Meu nome é Alessandro Diniz Souza e vou dar continuidade com resultados e discussão. Após a análise de 100 questionários, observou-se, conforme disposto na tabela, que a maioria dos entrevistados é do gênero feminino, 71%, e está na faixa etária de 40 a 59 anos, 45%. Tem um ensino médio completo, 39%. Tem renda salarial de 1 a 3 salários mínimos, 61%, e utiliza a TV como principal meio de comunicação, 69%. Neste estudo, na maioria dos familiares entrevistados, a mulher é a responsável pelo cultivo e o preparo das plantas medicinais, assim como pela alimentação e os cuidados dispensados às crianças e outros familiares quando doentes. Com relação à alta faixa etária obtida, que o conhecimento e o uso de plantas medicinais quase sempre parte de pessoas adultas ou idosas por terem certo conhecimento das aplicações das plantas. E aqui nós temos a figura 1.
é a distribuição percentual de usuários de plantas medicinais que apresentam ou não diabetes. Com relação à proporção de participantes diabéticos na pesquisa, verifica-se pela figura 1 que 71% dos entrevistados não apresentam o diabetes e 29% apresentam. Observa-se na figura 2 que 45% da população em estudo adquiriram conhecimento sobre a indicação hipoglicêmica das plantas medicinais mencionadas por conhecidos, 28% dos pais, 11% farmacêuticos, 7% dos avós e 6% dos amigos e 3% da internet. De todos os entrevistados, 45% afirmaram ter adquirido conhecimento por conhecidos, membros da família ou profissional tradicional, nesse caso, os benzendeiros, raizeiros e curandeiros, que na maioria das vezes era mãe, tio ou avó. O uso de plantas medicinais está relacionado à cultura popular, que é transmitida de geração para geração nas comunidades tradicionais. Nota-se na tabela 2 que foram mencionados 27 espécies vegetais utilizadas com a finalidade hipoglicêmica. As 3 plantas medicinais mais citadas pelos entrevistados foram a pata de vaca, correspondendo a 19,3%, insulina vegetal com 15,3% e noni com 9,6%. Todos os entrevistados utilizam a via oral para a administração das plantas medicinais. A preparação é caseira e pode ser tanto por chá quanto por cozimento. E entre as plantas citadas pelos entrevistados deste estudo, 11 espécies estão presentes na relação de plantas medicinais de interesse ao SUS. Vou citar algumas: alho, caqueja, pata de vaca, picão, melão de São Caetano, maracujá, quebra-pedra, eucalipto, jurubeba, jambalão e unha de gato. A figura 3 demonstra a temporalidade do uso das espécies vegetais no tratamento do diabetes, onde 24% utilizaram por um período inferior a 1 ano, 69% de 1 a 5 anos, 4% de 5 a 10 anos e 3% mais de 10 anos. Na figura 4, nota-se que 58% da forma de aquisição das plantas medicinais hipoglicêmicas foram de quintal de amigos e vizinhos, 22% do quintal da própria casa, 15% foram comprados em feiras e 4% de oriundos do mato. Em relação à eficácia das plantas medicinais para o tratamento do diabetes mellitus, 79% dos moradores entrevistados consideraram ser eficaz e 21% ineficaz. As observações populares sobre o uso e eficácia de plantas medicinais contribuem de forma relevante para a divulgação das virtudes terapêuticas dos vegetais prescritos, ou mesmo indicados com frequência, pelos efeitos medicinais que produzem, como também pela crença de o natural não fazer mal. É possível observar que há alto índice de aceitação da população pelo uso de plantas medicinais. Está relacionado como uma terapia alternativa ao tratamento convencional. E aqui nós temos a conclusão. O uso de plantas medicinais está presente no cotidiano das pessoas, sendo uma prática complementar para o tratamento das mais diversas patológicas. Os estudos interbotânicos são importantes, pois auxiliam a compreensão do uso deste recurso natural, assim como a sua aplicabilidade em certas patologias, direcionando pesquisas complementares para a determinação de eficácia e da segurança do uso. Nota-se que, para o tratamento do diabetes mellitus, várias espécies vegetais podem ser hipoglicêmicas, entretanto, outras não apresentaram efeito benéfico para esta patologia, o que
ressalta a importância do manejo adequado para o conhecimento dos princípios ativos, padronização, estabilidade, controle de qualidade, biodisponibilidade, além de estudos toxicológicos, já que grande parte dos vegetais utilizados são feitos de maneira pouco criteriosa. Assim, deve-se promover junto à população um esclarecimento sobre o modo como a preparação medicinais são feitas a fim de minimizar consequências oriundas do uso inadequado. E aqui nós temos agradecimentos. E é isso, gente. Boa noite.